Seja muito bem-vindo ao nosso Evangelho de hoje. Sexta-feira é dia de Evangelho no Lar. Hoje vamos falar sobre o capítulo 4, dar continuidade no capítulo 4, Ressurreição e Reencarnação. Então, como todas as sextas-feiras, nós nos encontramos nesse horário. É um horário que nós escolhemos da semana para fazer Evangelho no Lar. O Evangelho no Lar é um momento muito importante, é um momento que a gente convida Jesus para entrar na nossa casa. Então é sempre um horário específico e a gente estuda um pouquinho do Evangelho de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos começar? Agradecemos a Deus, aos mentores espirituais da nossa casa, a oportunidade de estarmos aqui. Pedimos a eles que envolvam o nosso lar e cada um de nós com muito amor, muita paz, para que possamos fazer o Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Ressurreição e reencarnação é o capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos, com o nome de ressurreição. Somente os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam na ressurreição. As ideias dos judeus sobre esse assunto e sobre vários outros ainda não eram muito bem claras. As noções sobre a alma e como ela se ligava ao corpo eram vagas e incompletas. Acreditavam que um homem que viveu poderia viver de novo, sem entender bem de que modo isso poderia acontecer. Chamavam de ressurreição, o que o Espiritismo mais apropriadamente chama de reencarnação. A ressurreição é o retorno à vida de um corpo que já era morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, uma vez que os elementos desse corpo já estão há muito tempo desintegrados na natureza. A reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal, mas em outro corpo. E esse outro corpo, que é formado pelos pais atuais, nada tem em comum com o corpo anterior, já desintegrado. A palavra ressurreição poderia ser aplicada a Lázaro, que entrou em estado de letargia, mas não a Elias e nem aos profetas, pois eles já haviam desencarnado. Os judeus possuíam a crença de que João Batista era Elias, mas o corpo de João não podia ser o de Elias. João tinha sido visto desde criança e todos sabiam quem era seu pai e sua mãe. João Batista, nesse caso, poderia ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. Na época de Jesus, ele já falava, como o próprio capítulo, esse capítulo que nós começamos a semana passada, que chama Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, ele já fala, naquela época que ele estava aqui, sobre a reencarnação. Só que ainda, o povo ainda não estava preparado para saber todas as explicações, Mas eles tinham uma noção. Vocês viram que interessante? Os únicos que não aceitavam a ideia de uma ressurreição eram os saduceus. Só eles que não aceitavam. O resto, todos os outros acreditavam, só que eles não acreditavam como reencarnação, e sim como ressurreição. Que eles achavam que o corpo, que a pessoa ia vir de novo, ia nascer de novo, mas naquele corpo que já morreu. E a gente sabe, conforme a ciência foi evoluindo, todos nós sabemos que a partir do momento que esse corpo nosso morre, ele vai desintegrar, vai fazer parte dos elementos da natureza, a decomposição, é o que acontece com tudo que é vivo aqui na Terra, Então, quando a morte chega para ceifar a vida material, esse corpo fica, e o Espiritismo veio mostrar que existe um espírito que ele vai depois nascer num outro corpo. Então aqui ele veio nos mostrar também que a reencarnação
a gente vai nascer de um outro pai, de uma outra mãe, em outro momento, quando a gente reencarna de novo. Então a gente não vai nascer igual. Então a Márcia de hoje aqui, ela não é a mesma, com as mesmas características físicas da pessoa Márcia que nasceu em outra vida, que tinha outro nome, tinha outros pais, tinha uma outra descendência. Então ela era diferente. A minha encarnação anterior, o meu corpo físico era diferente. E na minha próxima encarnação, o meu corpo físico também vai ser diferente. Não vai ser o mesmo tom de pele, não vai ser o mesmo tom de cabelo. Pode ser que tenha cabelo, não tenha cabelo liso, cacheado. A gente não sabe, porque vai depender dos traços genéticos físicos da minha próxima família em outra vida, assim como a da atual. Então, o corpo físico, ele nunca vai se parecer, não vai ter nem traços parecidos, porque isso é matéria. Matéria é da terra. Agora, o espírito não. O espírito, ele quando morre, quando ele vai nascer, quando ele desencarna, ele vai nascer de novo, ele vai ter as características físicas da outra encarnação, né? Então, como ele fala aqui, a ressurreição, ela poderia ser aplicada a Lázaro. Lembra da história do Lázaro? Que ele morreu, foi enterrado, foi colocado lá no lugar onde eles eram enterrados, que tinha pedra que protegia a caverna, lembra? Daí Jesus ia lá e falava: Lázaro, levante e ande, né? Eu não lembro a palavra direito, tá, gente? Mas o Lázaro, eles abriam a pedra e Lázaro saía todo enrolado em faixas, lembra? Então, achavam que Lázaro estava morto e Jesus fez um milagre e Lázaro nasceu de novo. Mas não, até a própria ciência mostrou que ele não nasceu de novo. O que ele tinha era uma doença, que é a letargia. Não é uma doença, é um estado fisiológico, que a pessoa, que a gente até vê a história dos povos mais antigos contando, que a pessoa, ela dá todos os sinais de que morreu. Então, você olha o pulso, não sente o batimento, é muito fraquinho, não dá para sentir, não tem respiração, né? Não aparece a respiração, então a pessoa é dada como morta. E foi isso que aconteceu com Lázaro. Ele só estava com esse momento. E se a gente vê histórias de letargia, pelo menos o meu avô contava várias, que meu avô era lá da Bahia, ele falava que às vezes o pessoal estava velando, né, o corpo, e de repente a pessoa sentava lá e não entendia nada do que estava acontecendo, todo mundo saía correndo, né? Então é a mesma coisa de Lázaro. Hoje já não acontece mais isso, né? Pode ser que aconteça ainda esses casos de letargia naqueles locais bem remotos, onde não tem hospital, onde não tem acesso a médicos para atestar ou não a morte, mas é uma coisa muito mais difícil. E como ele fala aqui, mas a reencarnação poderia ser aplicada a João Batista, porque na verdade ele poderia ser a reencarnação de Elias, e não porque tinha um corpo diferente, eles conheciam os pais de João, então não tinha como ser a mesma pessoa, mas eles suspeitavam, né? Então Jesus naquela época já veio nos mostrar que a ressurreição, existia alguma coisa depois da morte, não era o fim, né? E não acreditar no fim é que vai mostrando que se a gente nascer, ele já falava, ninguém vai ver o reino do céu se não nascer de novo. Então ele já falava sobre a reencarnação. E cabe a gente hoje lembrar disso, que cada encarnação nossa, a gente vai aprender um pouquinho mais e a gente vai evoluir. Então esse comecinho aqui desse trecho que a gente começou a ler hoje sobre ressurreição e reencarnação, eu li só um trechinho. Ele é grande, tem bastante material para a gente estudar ainda e vai tirando outras dúvidas da gente. Mas a princípio a gente já sabe que a ressurreição, ela não existe, não tem como esse corpo que morreu voltar. O que vai voltar é o espírito num novo corpo, com uma nova oportunidade de aprendizagem, com uma nova oportunidade de crescimento. E isso que é o mais importante, porque a cada vez que nós nascemos de novo, nós estamos cada vez mais pertinho
de se tornar um ser humano melhor, ou como Jesus nos convida aqui, a habitar o reino de Deus, que na verdade é esse universo lindo e maravilhoso que a gente tem e que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai indo para lugares melhores, lugares mais bonitos, mas para isso a gente tem que fazer esse movimento de aprendizagem. Então eu acho que é isso. Texto bonito, né, pra gente refletir. Então a semana que vem a gente ainda vai continuar, porque é bem grande esse capítulo aqui, esse item, né, da ressurreição e reencarnação, e tem vários pontos pra gente estudar. Como toda sexta-feira a gente faz o estudo do Evangelho, então a gente vai acompanhando item por item para aprender um pouquinho mais os ensinamentos do Cristo, elucidados pelo Espiritismo, deixando mais próximo as palavras do Cristo para a gente entender o que acontece nesses momentos que nós estamos na Terra. Vamos fazer a nossa prece para a nossa casa? Se você tiver um copo de água aí, quiser deixar reservado para fluidificar, você pode pegar, deixa aí do ladinho. Se você não tiver, não tem problema. Mas daí vamos combinar para toda semana a gente deixar um copinho de água reservado, que daí essa água vai ser fluidificada, ela vai servir de remédio para o nosso corpo físico e nosso corpo espiritual. Então vamos lá? Agradecemos a Deus as palavras do Evangelho de hoje, pedimos a Ele e toda a equipe espiritual responsável pelo nosso lar, que nos envolva com muita luz, muita paz, que esse amor possa envolver toda a nossa casa, envolvendo todas as pessoas que moram conosco, que cada um possa sentir o amor de Deus nos seus corações, fortalecendo a sua fé e a sua esperança. Que esse amor envolva também todos os nossos vizinhos, que o bairro que nos acolhe seja envolvido com muita luz, que cada lar também receba essas energias de paz, essas energias de amor. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todas as pessoas que nós conhecemos, todos os nossos familiares que estão aqui, que já partiram para o mundo espiritual também, envolvendo todos os nossos amigos, todos os nossos conhecidos, envolvendo eles com muito amor, muito equilíbrio, envolvendo o ambiente de trabalho de cada um de nós, que a paz, o amor e o equilíbrio se faça presente nesse ambiente e também junto com todos os nossos companheiros de trabalho. Pedimos, Pai, que esse amor envolva essa cidade que nos acolhe, esse estado, esse país, esse planeta, que envolva todos os governantes, que eles possam olhar o seu povo com amor, com carinho, com respeito. Pedimos, Pai, que a paz se faça presente em cada cantinho desse planeta, que nenhuma das pessoas passe por fome, por sede, por frio, que sempre tenham mãos amigas para auxiliá-las nos momentos mais difíceis da sua existência. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que se perderam no caminho, nas drogas, nos vícios, até na marginalidade. Que eles possam acordar para a vida e entender que sempre é possível mudar. Pedimos, Pai, que esse amor envolva todos aqueles que estão enfermos, nos hospitais, prontos-socorros e até mesmo nos seus lares. Que a equipe espiritual dos médicos possa auxiliar no tratamento de cada um. Pedimos também por todos os profissionais da saúde, que eles continuem essa caminhada com esperança e com amor. Pedimos, Pai, que olhai por todos aqueles que partiram ou que irão partir no dia de hoje, de volta ao mundo espiritual. Que eles possam ser recebidos pela equipe de Maria e que seus familiares nos seus lares possam ser consolados nesse momento difícil. Que esse amor envolva todo esse planeta. E se nós soubermos de alguém que precisa de um pouco mais de amor, que essa pessoa possa ser abraçada pelo Mestre Jesus e que nesse abraço ela possa se sentir acolhida, possa voltar a ter fé e esperança. Nós agradecemos, Pai, agradecemos pela nossa vida, agradecemos pelos aprendizados e desafios diários,
Agradecemos porque temos pessoas que amamos ao nosso lado. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que sempre está nos acompanhando. Ao nosso mentor, nosso anjo da guarda, que nunca desiste de nenhum de nós, mas principalmente a Ti, Pai. Agradecemos, pois temos a certeza de que nunca estamos sozinhos. Graças a Deus. E assim, agradecemos a Deus e toda a equipe espiritual que esteve conosco hoje, os mentores da nossa casa, que tenhamos uma semana cheia de paz, de tranquilidade, e o Evangelho, que é de sexta-feira, será na próxima sexta-feira novamente. A gente continua com o tema da ressurreição e reencarnação. E amanhã a gente volta às 18 horas para a leitura do livro Coragem. Então até amanhã e fiquem com Deus.